Olá, aqui é Cleilton Luiz, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu quero compartilhar com você alguns pontos, aqui destacar alguns pontos de um artigo bem bacana que nós escrevemos, que foi uma solicitação, um pedido de um de nossos licenciados, a Neuci, no evento que a gente teve nesse final de semana, o nosso Masterline, onde nós comentávamos lá, compartilhávamos alguns problemas comuns dentro das empresas, né, dos empresários, e um deles foi o fato de que existem funcionários que querem mandar nos donos. O nome do artigo é Socorro, meu funcionário manda em mim. Como que a gente consegue mudar essa situação, né? E por que que isso acontece dentro das empresas? A primeira coisa que a gente fala aqui no artigo, o primeiro fato, né, é de que a culpa não é do teu colaborador, do teu funcionário. Ele manda, ou ele quer mandar na sua empresa, ele se tornou folgado por conta de você permitir que isso acontecesse, né? A responsabilidade é sua, não dele. Isso acontece porque as empresas estão tão desorganizadas, os empresários estão tão perdidos que quando eles encontram alguém que resolve um problema específico na empresa, essa pessoa vira uma espécie de salvador da pátria. É o intocável, aí você fica com medo de perdê-lo, porque a tua empresa é tão bagunçada, né? Encontrou alguém que resolve um problema, essa pessoa, esse funcionário, percebe isso, essa empresa é bagunçada, o líder é fraco, vou assumindo território, você vai liberando aí algumas exigências da parte dele, né? Vai liberando. E o problema maior é quando ele se torna antigo na empresa, né? Um funcionário velho na empresa com essas manias conquistadas ao longo do tempo. E aí o problema do seu turnover é por causa do teu funcionário antigo, né? Mandão, porque há muitas injustiças, né? Acaba o funcionário bom que você perdeu porque há injustiças. Se tem regras, vale para todo mundo, menos para ele, né? As coisas funcionam do jeito que ele quer. Ele muitas vezes peita você, até dá broncas em você, fala mal de você por trás, enfim, uma bagunça total, porque você não conseguiu se posicionar, né? Não conseguiu atuar como líder. Olha só, aqui no artigo também a gente coloca algumas características desse funcionário que se tornou antigo e velho na tua empresa, né? E mandão, né? Ele quer ser o cacique, mesmo que não tenha esse posicionamento na empresa. Ele se acha indispensável, acha que a empresa depende dele, ele tem impaciência com os novatos, acredita que é o único que entende de tudo, odeia mudanças, odeia inovações, tá? Principalmente as tecnológicas. As empresas estão quebrando por conta de péssimos líderes, né? Péssimos empresários que não são empreendedores, e por conta também desses funcionários folgados dentro das suas empresas que não aceitam as mudanças. Então, uma empresa para sobreviver hoje, ela precisa inovar o tempo todo. Se você tem gente dentro da tua empresa que não quer inovação, que afasta a inovação, você vai quebrar. Então, você tem que mudar esse quadro ou você vai quebrar. Então, mais algumas características aqui: vive chegando atrasado, sai no horário que quer, tá? Acha que deve receber bem, deve ganhar mais por causa do seu tempo de trabalho, então não é por meritocracia, fica chateado quando você não aumenta o salário dele, abusa da intimidade que tem com os donos, acha que não precisa obedecer rigorosamente às regras e normas, porque ele se acha o dono da empresa, acha que não precisa usar o uniforme e por aí vai. Se você vê essas características, acenda a luzinha vermelha, você está com um grande problema dentro da tua empresa. Alguns erros comuns que eu quero destacar com você aqui nesse artigo, que fazem com que você crie esses funcionários mandões dentro da empresa. Primeiro, porque você não dá exemplo, tá? Acredite, os teus funcionários são um reflexo daquilo que você é. Quando eu entro dentro de uma empresa e vejo bagunça, desorganização, péssimo atendimento, falta de higiene, enfim, coisas erradas dentro de uma empresa, eu parece que estou vendo o dono da empresa ali. A fotografia dele, o jeito dele. Acredite, inevitavelmente, a tua empresa, os teus colaboradores são um reflexo do que você é. Então, se você não dá exemplo, as pessoas não vão segui-lo. Elas precisam de um modelo, elas precisam se orgulhar de você e, consequentemente, da sua empresa. Se você exige que eles não se atrasem, você sempre vive chegando atrasado, não adianta. Se você exige que eles atendam o teu cliente com excelência, mas quando as portas estão fechadas você fala mal do teu cliente, adivinhe, você não dá exemplo, eles não vão seguir você. Outro erro comum são aqueles empresários que contratam os novos funcionários e não deixam claro as regras, os procedimentos, né, os processos da empresa. Simplesmente jogam o funcionário dentro da empresa
e seja lá o que Deus quiser, e esperam que eles resolvam as coisas e não deixam claro o que pode e o que não pode, por exemplo, dentro da empresa, né? Não pode usar celular, mas não deixa claro. Isso nem está escrito num documento, ele nem assinou nada, né? Não tem as regras com riquezas de detalhes descritas. E quando você vê o funcionário usando o celular, vai lá, você dá uma bronca nele, e esse funcionário fica chateado, no outro dia já não vem, começa a faltar, porque se sentiu traído, ofendido. As coisas, as regras precisam ficar claras e principalmente documentadas. Empresário que não confia em si mesmo, com a autoestima muito baixa, tem medo de cobrar, medo de exigir as coisas, porque tem medo de perder a mão de obra. Outro erro aqui, o erro de delargar e não delegar, ou seja, está um pouco parecido com aquele outro ali, né, de não deixar claro as regras, os procedimentos. Você, quando pede para alguém fazer alguma coisa e não diz o objetivo daquela tarefa, como ela deve ser feita, por que ela deve ser feita, quando ela deve ser feita, e isso nem está documentado, e você não acompanha, você está delargando. E aí você cria os mandões dentro da empresa. Acontece duas coisas: ou a tarefa vai ser mal feita, você vai mandar esse funcionário embora mais tarde, ou ele vai fazer tão bem feito que ele vai se achar o dono dessa tarefa, o criador daquele processo, mesmo que o processo esteja na cabeça dele. E quando ele for embora, ele leva o processo e você está ferrado. Outro erro aqui é não supervisionar. Tem a ver aqui com não delegar. Como você não delega, você não supervisiona. E se você não supervisiona, vai encher de cacique dentro da tua empresa. Um monte de cacique e pouco índio. Ninguém cobra de mim, não tenho metas para atingir, não tenho nenhum objetivo aqui, cada um manda do jeito que quer. E aí você tem um problema. E um outro problema aqui é o esperar o salvador para o seu negócio. Tua empresa é tão bagunçada, você não consegue organizá-la, mesmo que você tenha experiência e poderia fazer isso, você vive esperando alguém. Até que encontra alguém que resolva o teu problema no financeiro, alguém que resolve o teu problema nas vendas, e você acha, agora está tudo tranquilo. Você vai para a tua esposa e diz, querida, achei aqui, acertei na loteria, contratei um cara que vai resolver nossos problemas. Ele até resolve durante um tempo. Até o momento em que ele percebe isso, que ele vai querer mandar no teu negócio, ou quando ele vai embora e leva toda aquela experiência e você está de novo com um problemão nas suas mãos. Então, eis aqui alguns problemas, né, que fazem com que você tenha na tua empresa vários caciques, né, pessoas querendo mandar. Tá? E aqui no artigo tem algumas dicas para você evitar, né, esses funcionários mandões. Eu não vou me estender aqui nesse vídeo, vale a pena até depois fazer um outro vídeo só falando sobre essas dicas, mas você pode terminar de estudar esse artigo aqui e levar essas informações para a sua empresa. Eu tenho certeza de que você vai conseguir ajudar muito o seu negócio a prosperar se você corrigir e tomar cuidado com esses caciques, com esses mandões, né, esses capatazes dentro da tua empresa, esses chefes. Tua empresa precisa de intraempreendedor e não de donos, de patrões. Aliás, nem você deve ser o patrão, nem você deve ser o chefão, né, o dono da empresa, você tem que ser o empreendedor. Teu negócio precisa de empreendedores e não de caciques dentro dele. Um forte abraço, nos vemos aí no próximo vídeo. Abaixo desse vídeo você pode acessar o artigo completo.